Muito obrigada por vocês estarem aqui me assistindo. É sempre um prazer enorme. Agora há pouco eu estava me arrumando para fazer essa transmissão e eu olhei no espelho e disse: Nossa, como você está bonita hoje! Eu falei, puxa vida, acho que eu nunca tinha sentido essa sensação. Primeira vez. Sabe assim, aquelas afirmações, eu sou linda, eu sou maravilhosa, que a gente faz para elevar a nossa energia, nosso astral. Hoje foi espontâneo, hoje foi completamente espontâneo, foi muito interessante. E eu quero convidar você para sentir a mesma coisa. Quero convidar você para se sentir muito bem nesse dia, muito bem. É um assunto muito importante, muito interessante. A grande maioria das mulheres se sente, se acha, se considera perfeccionista. A grande maioria. Então, é um assunto que a gente precisa dar atenção e considerar como de necessidade, como um assunto prioritário, inclusive. O perfeccionismo, ele é uma prisão, e a gente precisa se libertar de todas as prisões, seja ela qual for, na verdade, porque nós nascemos livres, nós somos livres, e cada dia mais a gente está buscando essa liberdade. Vamos nos libertar da culpa, vamos nos libertar dos fardos, do peso que a gente está carregando aí ao longo de tantos anos. Gente, nós estamos num tempo em que tudo está diferente, está tudo novo, e a gente precisa perceber isso. A gente não pode mais andar, viver, falar, enfim, pensar do jeito que a gente pensava antes. Está tudo mudando, está tudo mudando. E a grande dor que a gente vê nas pessoas é essa resistência à mudança. Resistir à mudança dói muito, é muito pesado. Horácio Frazão fala que é muito mais difícil você nadar contra a maré, ou contra o fluxo, ir contra o fluxo da abundância, da prosperidade. É muito mais difícil do que você se deixar levar por ele. Imagine você tentando nadar no rio, um rio poderoso, um rio de muita água, você tentando nadar ao contrário. Não é muito mais fácil você se deixar levar? Então, é isso que eu quero falar com você hoje. O perfeccionismo é esse nadar contra a corrente. É esse se esforçar para fazer diferente do que a vida está te levando. É uma culpa por não ser, por não fazer como as pessoas esperam que você faça. É uma obrigação de ser perfeita. Imagina isso, a pessoa viver com a carga, com a obrigação de ser perfeita. Você imagina que você passa o dia inteiro preocupada em ser perfeita, ao invés de se ocupar em ser feliz. Gente, perfeccionismo é o oposto de felicidade. É o oposto. É uma carga muito grande, é uma culpa muito grande que você carrega e que você precisa se libertar disso. Nós estamos nesse tempo de soltar as amarras, de soltar as cargas, de soltar os pesos. Vocês veem que a mensagem é toda essa, de se libertar desses pesos, de se libertar das emoções tóxicas, das emoções negativas, da culpa, enfim, do medo, se libertar do medo, principalmente. Nós não somos o que nós fomos. Nós somos o que nós vamos fazer de nós. Então, a gente pode aprender a construir uma Olivia nova a cada dia. Não existe essa obrigação de você repetir o padrão que você vem seguindo até hoje. Se a sociedade te fez, se a sociedade te moldou da forma que você é hoje, a vida, enfim, o seu conhecimento, as suas crenças, a sua família, a escola, a religião, se tudo isso te moldou até agora para ser o que você está sendo, você pode mudar isso agora, imediatamente. É só uma questão de decisão. Eu estava dizendo, nós não somos
simplesmente o resultado do nosso passado. Nós não precisamos repetir tudo o que nós já fizemos e esperar sempre o mesmo resultado. Nós podemos, a qualquer momento, decidir fazer tudo diferente. Olha, eu dava aula presencial até 2015. Em 2015, eu tive uma crise no trabalho. E eu senti que eu não poderia ir mais além daquilo que eu estava fazendo naquele esquema de trabalho, de atender as pessoas nas suas casas. Porque, veja bem, eu pegava o meu carro, eu ia até a casa da pessoa, pegava o carro dela, a gente treinava, devolvia o carro dela, devolvia a pessoa, ia para outra aula, e eu tinha muita aluna. Então, eu colocava intervalo de meia hora entre uma e outra. Só que, a maioria das vezes, eu não conseguia cumprir isso, porque eu sempre deixo um pouquinho a mais, eu sempre converso um pouquinho, não tem como a gente... tá bom, acabou a aula, tchau, eu não consigo fazer isso. Até admiro quem consiga, tá, gente? Mas eu sempre deixo ir um pouquinho além. Por causa do trânsito, deslocamento, às vezes era um pouco longe, e eu acabava chegando atrasada, ou tinha que correr muito para chegar em cima da hora, muitas vezes comer no carro, muitas vezes não conseguia almoçar, não conseguia lanchar à tarde e ter que comer dentro do carro. Eu fazia tudo isso. E em 2015, começo de 2015, me deu uma crise. Eu senti que eu tinha chegado ao máximo daquele modelo de trabalho que era ir até a casa da pessoa, o trabalho presencial. E aí, nessa crise, eu comecei a me sentir mal, a me desinteressar, realmente a não ter mais aquele prazer que eu tinha em dar aula. Veja bem, não era a aula em si, era como eu estava fazendo. Veja bem, depois dessa crise, eu tive muita mudança. Então, essa crise, para mim, ela foi extremamente importante, extremamente benéfica também, porque aí eu encontrei o curso de EFT, que escancarou uma porta gigante na minha frente, me ajudando, me ensinando, me mostrando que eu posso ser uma pessoa livre de crenças, que eu posso eliminar as minhas crenças e ter uma vida leve. Então, a gente vai deixando esses fardos pelo caminho. E é uma técnica que eu uso no meu curso, eu uso no meu atendimento com as pessoas. Ontem mesmo atendi uma ex-aluna minha, que eu mostrei para ela como se lida com um trauma de uma batidinha que ela teve, mostrei para ela. Então, em 2015, por causa dessa crise, eu fui procurar, estava ansiando mudança por alguma coisa nova. E aí eu conheci o método EFT. A partir da mudança, que foi muito rápida, a limpeza, eu estava realmente desejando. Então, quando a gente deseja muito uma coisa, ela acontece muito rápido. Então, eu tive essa mudança e aí eu tive a ideia de fazer o curso online. E por que eu tive a ideia? Porque uma aluna minha também chegou para mim e disse: o medo é psicológico. Eu disse: nossa, e não é que é mesmo? Eu comecei a pensar a respeito de um curso online. Porque, veja bem, no curso online eu consigo alcançar muito mais gente, muito mais. Eu consigo falar com pessoas fora do Brasil, fora da minha cidade. E, veja bem, o medo, ele realmente não é físico. Para eliminar o medo de dirigir, eu não preciso estar dentro do carro com as pessoas, não é verdade? Então, quando ela me disse isso, foi o insight, foi a luz, foi a comunicação que eu recebi de que eu poderia mudar tudo, fazer tudo diferente. Então, a partir daí, eu comecei uma nova jornada. E eu realmente não sei nem como eu era antes disso, gente. Tem uma frase que me mandaram e eu coloquei no meu Facebook: se você me conhece há muito tempo, você não me conhece mais. E é a pura verdade. Eu mudei tanto nesses últimos anos, que eu realmente nem sei como eu conseguia viver antes. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eu ainda continuo construindo a Olivia que eu quero ser. Ainda continuo.
Porque nós, seres humanos, nós somos infinitos. Nós não precisamos limitar absolutamente nada do que nós queremos ser, do que nós podemos ser. Então, todo dia você pode desejar ser alguma coisa. Todo dia. Então, se você diz assim, eu tenho medo, eu sou perfeccionista, eu sou tímida, eu sou ansiosa, eu sou esquecida, eu sou lerda. Tudo isso que você diz, você está falando de alguém ontem. Hoje, você pode decidir ser completamente diferente daquilo que você já foi. Gente, vocês podem não acreditar, mas a decisão ou a intenção é a coisa mais poderosa que a gente tem na vida. Somos seres infinitos e podemos escolher diariamente o que criamos. O gasto de energia é o mesmo para criar o que queremos, o que quisermos. Você gasta a mesma energia para criar o que você não quer e o que você quer. É a mesma energia. Então, a gente precisa se conscientizar de que nós somos seres infinitos, de que nós não somos limitados por ninguém, apenas por nós mesmos. Só nós podemos nos limitar. O R. Ford disse uma frase que é a seguinte: se você disser que pode ou que não pode, você vai estar certa de qualquer jeito, porque quem decide isso é você. É você que decide se você pode ou não pode. Então, o perfeccionismo, a culpa de ter que fazer tudo muito perfeito, e você gasta muitas horas fazendo muito perfeito, essa culpa, esse peso, você pode e deve se livrar dele. Você deve se livrar desse peso, porque não justifica você estar perdendo tanto tempo em querer agradar os outros ou em remar contra a maré e contra a maré, querer dominar, querer controlar tudo na sua vida. Não tem como você fazer isso, tá? A aceitação é a palavra do momento. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. A aceitação é a palavra do momento. Você precisa entender que você precisa aceitar a vida como ela é, os fatos como eles são. A única coisa que a gente pode ter controle é das nossas emoções. As nossas emoções a gente controla. Os fatos, os acontecimentos, a gente não controla. E quando a gente aprende a controlar as nossas emoções frente aos acontecimentos, ter um novo olhar, a gente vive muito mais feliz. Veja bem, você está dentro do carro e aí você começou a dirigir, tá? Você está começando a dirigir, você quer dirigir, está começando a dirigir. E aí, o que você pensa? A mensagem é a seguinte na sua cabeça: eu tenho que fazer igual todo mundo faz. Eu tenho que dirigir tão bem quanto fulano, meu marido, minha irmã, meu não sei quem, que são pessoas que já dirigem, que já têm prática, mas na sua cabeça tem que ser desse jeito. Então, se você erra, o que acontece? Você se culpa. A pior culpa é a autoculpa, não é o que dizem de você. Não é o que as pessoas te culpam, é o que você se culpa. Porque você vive com você 24 horas por dia. É você que vive com você. É você que se ouve, é você que se vê, é você que se sente. Então, não é o que os outros dizem de você que pesa, é o que você diz de você. Na verdade, não existe o outro, tá? Quem estuda um pouco de física quântica sabe disso, entende isso. Não existe o outro. Tudo é projeção daquilo que nós sentimos, da maneira como nós vemos as coisas. Tudo é pessoal, tudo é individual. Você entendeu? Não existe o outro, não existe o que o outro pensa, o que o outro fala. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, na rua, se você está
está dirigindo, de repente parou no semáforo e o carro desligou. O que você faz? Imediatamente você pensa nos outros. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer, o que vai acontecer, eles vão me xingar. Todo esse pensamento que vem na sua cabeça. Pois eu vou te contar uma coisa, como motorista de muitos anos, ninguém se importa. Ninguém está pensando em você. Ninguém está olhando para você. Só você mesma. Só você sabe que você não sabe. Ninguém mais sabe. As outras pessoas na rua, elas não sabem que você não sabe. A única pessoa que sabe é você. Então, por que ficar se preocupando com os outros? Por que ficar pensando, gastando tempo, o tempo que você está gastando para se preocupar com o que os outros estão pensando, com o que eles vão dizer, fazer, se eles vão buzinar ou xingar? Você está perdendo tempo de se concentrar naquilo que você deve realmente fazer. E a grande sacada de não ser perfeccionista é aquela frase que eu disse nesse primeiro vídeo que eu fiz, que é um sucesso. Eu adoro aquele vídeo. Eu até fiz uma montagem nele, ficou parecendo uma televisão. A grande sacada é a seguinte: não se preocupe em não errar. Se ocupe em acertar. Veja bem, não se preocupe em não errar. Se ocupe em acertar. Existe uma distância gigantesca, do tamanho do infinito, entre essas duas afirmações. Parece que é a mesma coisa, mas é completamente diferente. Se a hora que você para o seu carro, no semáforo, num cruzamento, você pensa, o que eu tenho que fazer agora? Primeiro, eu engato a primeira marcha, aí eu solto o freio, se não for ladeira, solto o freio, aí eu vou soltando a embreagem devagar, e eu presto atenção no movimento do carro, quando ele estiver saindo, depois que ele saiu todo do lugar, eu tiro o pé da embreagem todo, eu acelero, e aí eu continuo. É ou não é muito mais leve? Fala a verdade. Tem coisa mais leve do que fazer isso? Sempre que você parar, você se concentrar naquilo que você tem que fazer, ou durante o percurso mesmo, porque, na verdade, o dirigir é sempre um ato de concentração, sempre decisões, a gente toma decisão o tempo inteiro. Então, para você tomar decisão, você tem que estar concentrada. O seu pior inimigo é pensar no que os outros vão dizer. Esse é o seu pior inimigo. É você que está pensando. Você entende isso? Então, pare de remar contra a vida, pare de remar contra a maré, pare de querer controlar tudo, inclusive os outros, inclusive o que os outros pensam, o que os outros dizem. Aprendi uma coisa com a Ivani, nossa, nunca mais esqueço, aprendo certas coisas que eu nunca mais esqueço. As pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa elas fazerem. Olha só, há muitos anos atrás eu aprendi, não põe a culpa em ninguém. Eu não ponho a responsabilidade da minha vida em ninguém, porque eu aprendi que se eu não deixar a pessoa me ofender, ela não vai me ofender. Se eu não aceitar essa ofensa, ela não vai me ofender, ela não vai chegar em mim, entendeu? Então, juntando tudo isso, eu quero dizer para você que você pode e deve escolher, a partir de agora, ser a pessoa que você quer, não a pessoa que você foi, tendo os mesmos resultados, fazendo as mesmas coisas, e tendo as mesmas frustrações, os mesmos medos. Decida ser diferente, decida fazer diferente, decida viver a felicidade de poder dirigir sem culpa, sem o perfeccionismo, sem pensar nos outros, porque ser perfeccionista significa se preocupar com o que os outros estão pensando. Eu tenho que mostrar para os outros que eu sou muito boa, eu tenho que mostrar para os outros que eu não erro, eu tenho que mostrar, é uma necessidade de provar para os outros que você é boa. Você não tem que provar nada para ninguém. Nem para você mesma, na verdade, você tem que provar. Certo? Então, vamos fazer a nossa vida mais leve, vamos fazer a nossa vida feliz, vamos dirigir com felicidade, com alegria, sabe, curtindo a oportunidade de ter um carro, ter uma habilitação, ir para a rua e poder dirigir, realizar esse sonho.
Você só consegue fazer isso se você se livra de toda essa carga. Eu desejo, de verdade, que você faça isso. Esse é o meu desejo de hoje. Esse é o meu voto do coração. Para que você seja feliz. Para que você consiga realizar o seu sonho. Todas as vocês que me assistiram, todos que vão assistir ainda, eu desejo do meu coração para o seu coração que todos os seus sonhos se realizem.